Bom, tendo entendimento de como o Photoshop ele é construído, de como as ferramentas, de como os recursos é distribuído na plataforma para que nós consigamos ter não só o entendimento, mas principalmente que nós consigamos utilizar e usufruir de todos esses recursos, nós também precisamos entender que o Photoshop ele traz um grande diferencial de visualização, que é a possibilidade de escolher níveis diferentes de brilho para a janela do programa. Então, o Photoshop ele disponibiliza, na verdade, 4 temas pré-definidos, sendo 2 tons mais escuros e 2 tons mais claros. E eles fornecem o programa um visual mais elegante e arrojado. Bom, Wesley, como assim? Não estou entendendo o que você está dizendo. Seguinte, Photoshop da maneira que eu estou utilizando, se vocês observarem, por bem dizer, a tela dele é escura. Então eu estou utilizando não um preto, mas um cinza, uma cor grafite, porque eu acho que não machuca tanto os olhos, na minha opinião. Eu não esforço ele tanto. Além deste tema, o Photoshop ele traz outros 3 temas que você pode escolher se você julgar necessário. Então, o que é interessante antes de a gente começar a utilizar o programa? Interessante é a gente configurar para uma maneira que nós nos sentimos mais confortáveis, que nós consigamos explorar, visualizar, que nós não esforcemos tanto os nossos olhos. Enfim, como que eu faço para conseguir ter essa visibilidade e ver qual é o layout que mais me agrada? Seguinte, nós temos um primeiro menu que vamos fazer uma utilização breve, que é o menu de edição. Então, se nós formos aqui na parte de cima, como vimos na aula anterior, nós temos um menu chamado Edit. Se nós clicarmos aqui, primeiro de tudo que vai existir inúmeras opções ocultas. Por quê? Porque precisamos ter um projeto para que alguns recursos desses aqui sejam ativos. Mas não é o que nos importa no momento. Se nós formos lá para o término, digamos que de baixo para cima, a primeira opção, nós teremos aqui as preferências. E dentre as preferências, nós temos uma opção chamada interface ou interface. Quando nós clicamos na interface, ele vai exibir para nós aqui uma opção de tema. Ó, Color Theme. E observa que o meu é o terceiro que está selecionado. Então, eu vou arrastar aqui para que vocês consigam ter uma percepção. Se eu clicar no primeiro, o meu Photoshop ele fica mais claro. Talvez você goste de utilizar o recurso de um tema claro. Se você clicar na segunda opção, ele já escurece um pouco mais. Na terceira opção, ele já fica um pouco mais em grafite, vamos dizer assim. E a opção 4, ele já é bem mais escuro. Eu, em particular, não gosto de utilizar essa opção tão escura. Possa ser que você goste. Então, você pode ver aí uma das 4 opções que mais lhe agrada e faz a utilização. No caso, eu vou manter aqui o meu terceiro. Feito isso, é só pressionar o OK, que ele automaticamente vai acatar o tema que você escolheu. Bom, e como eu estava dizendo, antes de fazer a utilização do Photoshop, é interessante fazer a configuração da maneira que mais lhe agrada, da maneira que mais seja viável, que mais facilita no dia a dia. Falando disso, nós vamos falar um pouco sobre gerenciamento de janelas e painéis. Bom, o Photoshop ele possui uma interface facilmente ajustável e nós vimos isso com a barra de menu, onde eu posso arrancar ela do lado esquerdo, por exemplo, e colocar no meio da tela se eu julgar necessário. Então, sabendo disso, é possível personalizar o posicionamento das janelas dos documentos e também posicionar as janelas dos painéis. Há ainda a possibilidade de criar pré-definições de espaços de trabalhos e salvá-los para que sejam utilizados posteriormente. Então, quando você abrir o programa novamente, vai estar pré-configurado da maneira que você deixou, de modo que é possível se adequar à área de trabalho para que cada usuário do programa, caso o computador seja compartilhado, ou selecionar uma pré-definição específica ao tipo de trabalho que será desenvolvido. Bom, como assim? Então, eu consigo fazer pré-definições e salvá-los para que eu consiga utilizar o computador, ou melhor, eu consiga utilizar o Photoshop da maneira que eu queira. E quando uma outra pessoa que também utiliza o mesmo computador, caso ela vá utilizar o Photoshop,
ela utilize de uma outra maneira que melhor se adeque a ela. Então eu consigo ter essas percepções além dos modelos já pré-definidos. Então existem modelos que eu consigo utilizar para cada tipo de projeto. Então, por exemplo, se eu vou criar um banner, se eu vou criar um template, se eu vou criar um folder, existem pré-definições que eu posso usar, sabendo quais as ferramentas mais utilizadas para aqueles projetos em questão. Então o Photoshop ele já adequa a isso e traz os recursos mais semelhantes ou mais necessários para aquela determinada ocasião. Bom, então para que vocês entendam, para alterar as janelas abertas, clique sobre o título do documento e com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste para a página de outra posição no grupo de janelas abertas. Como assim? Vamos lá. Eu tenho ao lado esquerdo aqui a minha barra de ferramentas como foi mencionado anteriormente. Se eu clicar aqui em cima, segurar e arrastar, eu consigo arrancá-la de onde ela está originalmente, beleza? Eu posso tanto soltar no meio da tela e mantê-la assim, como se eu quiser eu posso acrescentá-la ao lado direito. Observe que quando eu pressiono, sem soltar o botão do mouse, quando eu aloco ela no canto de alguma outra barra, fica ali um risco em azul. Significa que eu estou fazendo uma junção, uma acoplagem dessa barra que eu estou arrastando para um outro local em questão. Se eu soltar, ele automaticamente vai ficar ali. Então, o que eu consigo fazer? Através disso, eu consigo moldar tudo que eu acho necessário e colocar em uma propriedade ou em uma janela que eu julgue necessária. E aquilo que eu menos utilizo, apesar de estar próximo ao que eu utilizo, eu consigo descartar e colocar em outras janelas, por exemplo. Vamos fazer de novo. Eu vou voltar a minha barra de ferramentas para o lado esquerdo. E aqui nós temos diversas barras de propriedades. Então, por exemplo, eu tenho a barra de Color. Eu sei que utilizo bastante o menu de cor. O que eu posso fazer? Ao invés de eu deixá-la aqui, eu posso segurar e arrastar e colocá-la junto do nosso menu de painéis. Então eu vou ter aqui agora, além do 3D, Layer, Channels e Pets, como nós tínhamos visto lá no início, agora eu também tenho o Color e também tenho o Swatch, beleza? Como também, se eu quiser arrancá-lo, eu posso tirar só o Color e deixar o Swatch, como eu posso também fazer a acoplagem e a junção dos dois, tanto um acima do outro, quanto um ao lado do outro, por exemplo. E eu posso também fazer o quê? Ajustagem de acordo com as barras que estão aqui. Então, nós vimos que a barra de Color estava aqui em cima, eu posso deixar ela ao término, por exemplo. Então, todas essas finalidades, essas variações, eu consigo de acordo com a necessidade. Então, ao decorrer do curso, você vai ter uma percepção do que você mais vai utilizar, do que você mais vai fazer, do qual ou de qual ferramenta, qual recurso você mais vai utilizar, e você, à medida do curso, pode ir ajustando para que você encontre as coisas que nós formos utilizando com mais facilidade, beleza? Bom, e aí se o processo manual ele for um tanto trabalhoso, que nós sabemos que é mexer de um em um, nós temos também aqui algumas opções através do menu Window, que é a janela. Se nós viermos aqui em Arrange, temos aqui algumas pré-definições que podemos utilizar, beleza? Assim como também nós podemos utilizar, adicionar ou retirar alguns recursos através do menu Janela. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Color. Se eu clicar em Color, ó, eu sei que ele está aberto aqui. Então, por exemplo, se no seu Photoshop algum recurso ele não está ativo, você vai conseguir saber através do clique em uma dessas opções. Então, eu quero saber se o Action ele está composto aqui dentro da minha tela. Se eu clicar em Action, ele vai abrir para mim aqui aonde está. Se eu voltar em Windows, sei lá, e eu vim em Timeline, não existia timeline, olha só, eu acabei de acrescentá-lo aqui na parte de baixo do Photoshop. Então, alguns recursos eles vão estar ocultos sim dentro da ferramenta, porque de novo, Photoshop ele é um programa muito vasto, muito extenso e talvez muita coisa na sua tela fique desproporcional, fique trabalhoso, fique difícil e talvez mais atrapalhe do que ajude no dia a dia. Então, alguns recursos que você sabe que existe, talvez você vá precisar colocar ao decorrer do tempo à medida em que necessário, beleza? E esse caso aqui da timeline é um dos casos
no qual a gente pode perceber isso.